Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma médica praticamente psiquiátrica, está na residência de psiquiatria. E além dela ser linda de viver, ela tem um Instagram que é bárbaro. Vocês vão encontrar tanta coisa boa lá no Instagram dela que eu vou apresentar a doutora Daísa Pena. Em primeiro lugar... É um prazer em conhecê-la. Você também. Obrigada por me receber. Eu agradeço. Tá? E como é que você veio para aqui em Catanduva? Então, eu nasci no Mato Grosso, né? Sou mato-grossense. De que cidade? São José dos Quatro Marcos, na divisa ali, quase com Rondônia. Nossa, bem lá em cima do mapa. Bem lá em cima. E aí, a minha cunhada morava aqui no estado de São Paulo. Eu terminei a faculdade, a gente veio pra cá porque... Você fez a faculdade lá? Isso. E a gente veio pra cá porque queria ficar todo mundo próximo. Ela casou com um rapaz daquele estado de São Paulo, de Badibacite. Casou com um rapaz de Badibacite. E aí nós viemos pra cá. A gente começou a trabalhar em Ariranha, teve uma oferta de emprego aqui em Ariranha. E Vocês já vieram formadas médicas? Isso, a gente já veio, eu trabalhei em Ariranha 1 ano, depois eu fui para Ibitinga, a gente ficou uns 2 anos e meio em Ibitinga, eu trabalhei para a prefeitura lá. E depois a gente mudou para cá, porque... Aqui a cidade é bem melhor, né, Catanduva? Nossa, maravilhoso. Aqui a cidade tem o slogan que é cidade feitiço, que aqui todo mundo fica enfeitiçado com Catanduva. Sim, demais. Também, né, o acesso é muito fácil ao Washington Luiz, a São Paulo. E aí eu fiz a pós em psiquiatria. Onde você fez? Eu fiz em São Paulo, na Santa Casa. Ah, que chique. Porque eu estava na unidade básica de saúde, no posto de saúde, e os pacientes traziam uma demanda psiquiátrica muito grande. E eu tinha um interesse, eu falei, não, eu vou atrás e vou ver como é que funciona. E a residência, está fazendo onde? Eu faço em Jabuticabal, no Hospital São Marcos. Tá? E assim, um aprendizado muito grande. E é uma bagagem, né? Que a gente vai indo. Mas hoje não é que está em moda. Hoje se procura muito saúde mental. Né? Todo mundo quer saúde mental. Então, antigamente, não sei, você não é antigamente que nem eu, você é mais antigamente nova. Mas se falar que você consultava com psiquiatra, você era louca. Né? Agora mudou todo esse padrão, não mudou? Isso, o estigma, né, em relação à psiquiatria é muito grande e a gente tem que quebrar isso diariamente, né? Um exemplo, um paciente quando tem uma dor de dente, ele corre no dentista, mas quando ele tem algum tipo de transtorno mental, uma ansiedade, não, ele sempre vai postergando e assim, os quadros eles vão se agravando, né? Então sai de um transtorno ansioso leve, moderado, grave, passa por um transtorno depressivo, né, até o paciente ficar grave com sintomas psicóticos, até uma ideação suicida. Então, tudo isso tem que ser prevenido. Hoje está bem aberto, né? A gente pode falar, a gente pode, olha, estou ansiosa, olha, não dormi direito à noite, o que eu procuro, não é? Isso. É bem complicado É bem mesmo. complicado. Agora, assim, eu já passei por psiquiatra porque eu faço terapia faz muitos anos e eu adoro fazer terapia. Então você também trabalha junto com o psicólogo. Isso, eu acho que não tem como, né? A psiquiatria, ela caminha de mão dada com a psicologia, porque a gente trabalha a gente faz o diagnóstico dos transtornos mentais e passa o tratamento. Só que muitas das vezes o paciente ele melhora os sintomas, mas o que está causando os sintomas ele não consegue, né? Ele precisa de trazer essas alterações comportamentais, índole, personalidade, caráter. A gente não tem medicação para isso. Não tem. Isso tudo tem que ser trabalhado na terapia. Às vezes o autoconhecimento, o planejamento de situações. Eu sempre comento, um paciente quando ele está depressivo, um exemplo, né? Ele tem um viés de confirmação, o que é? Então ele está muito mal, então tudo vai estar muito mal. Então ele sempre vai ser muito pessimista, ele não consegue enxergar. Você pode dar 10 opções para ele, mas ele não consegue. Ele só vai encontrar aquilo que está condizendo com o que ele está sentindo. A terapia é extremamente fundamental. Mas você percebeu como as pessoas têm vergonha de dizer, olha, não estou bem, né? Como que eu vou diagnosticar comigo mesma quando eu não estou bem que eu devo procurar o psiquiatra? Então, a partir do momento que eu sempre comento, né, que
nós temos manias, a nossa vida é igual ao eletrocardiograma, sabe os traços? Então tem os altos e os baixos. A gente nunca pode ficar em linha reta, porque senão a gente morre. Mas quando esses altos e baixos quando o nosso comportamento, tá, começa a trazer sofrimento, aí se torna um transtorno, porque vai me gerar prejuízos. Prejuízo no trabalho, na parte acadêmica, na escola, na faculdade, prejuízo no serviço, tá? Então, assim, a partir do momento que esses sintomas que eu estou sentindo trazer um sofrimento e prejuízo, é considerado um transtorno. Um exemplo, um paciente que tem uma mania, sei lá, de limpeza, mas não traz nenhum sofrimento nem prejuízo, isso não é um transtorno. Mas o prejuízo não pode ser só para o paciente, tem que ser para o paciente e para a família, né? Que está em volta. Que é um paciente que está, num quadro psicótico, ele não consegue identificar esse sofrimento, mas a família, os terceiros ao redor dele conseguem identificar. E o que você aconselha uma família quando você percebe que um filho, um marido, ou alguém da família, né? Às vezes tem idosos, né? Bastante, que hoje em dia, né, cresceu muito a faixa etária, né? E como que é que você consegue fazer com que essa pessoa chegue até você? Uma pessoa que está com uma capacidade cognitiva... Então, mas para ela aceitar que ela tem que procurar se... Então, geralmente esses pacientes, eles procuram ajuda por causa da família. Eu vou te dar um exemplo, um paciente dependente químico. Ele geralmente vem até o nosso consultório quando está numa fase pré-contemplativa, ou seja, que a família que está, ou ele vai perder, ou a mulher vai se separar dele, ou ele vai perder o emprego, ou a mãe vai mandar ele embora de casa, assim, então é mais pela pressão dos outros. Mas ele acaba buscando ajuda e ele pode sair de uma fase pré-contemplativa para uma contemplativa, que é quando ele realmente quer ajuda e ele busca ajuda. Mas é todo um processo e assim, o resultado é fantástico, né? O tratamento melhora a qualidade de vida, assim, ao extremo. Para alcoólico também, né? Isso, para alcoólico muito, porque a bebida alcoólica ela não é vista, né? Não. Ela não é tão mal vista. Não. Só que ela traz... Porque você vai saber, a droga que você vai falar assim, olha, é maconheiro, é usuário de cocaína, é usuário de crack, né? Então, você vai por esse viés, não é? Isso. Agora, quando é para... Tem alcoólico, tem mais outro que também. Porque é uma droga lícita, né? Então, você compra em qualquer local, mas ela traz, assim, é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. Quantos acidentes, quantos gastos com isso, quantos sofrimentos de famílias, quantas perdas, quantos lutos, né? A gente tem mania de falar que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Isso. Não é? Mas a sorte que, por exemplo, agora com os remédios de tarja preta, você não pode chegar na farmácia e comprar aquilo que você quer, né? Que você tem que passar por um diagnóstico, né? Isso. E assim, os tarja pretas, né? O famoso Rivotril, Lexotan, Frontal, eles são apenas medicações para alívio, né? Um exemplo, numa crise, eu sempre dou um exemplo de um paciente com febre e aí você faz um diagnóstico de pneumonia. Então, para você melhorar a febre, você dá dipirona, mas você não cura a pneumonia dele. Ele mascara, né? Isso, ele é como se fosse a dipirona de um quadro febril. Ele alivia, sim, mas ele é como, assim, ele não vai tratar, né, a longo prazo. E a gente precisa, é como se a gente estivesse o tempo todo jogando a sujeira debaixo do tapete. A gente precisa tratar esse paciente, e aí é onde a gente faz a identificação do quadro, né? Tem algo que eu sempre falo para os pacientes em relação à insônia. A insônia dentro da psiquiatria, que também é o quadro mais frequente, é que o paciente fica tratando insônia. E não, a insônia é um sintoma de algum transtorno, geralmente psiquiátrico, entendeu? Quando você trata o transtorno, o paciente melhora da insônia. Então, assim, a gente fica muitas das vezes tampando sol com a peneira, não. Então, vamos lá, a gente trata aqui e isso aqui, consequentemente, vai melhorar. Será? Com certeza. Olha, eu vou te falar só assim, olha, pra você ver. Eu tive um problema de joelho. Eu fiz uma cirurgia, peguei bactéria. Tem hora que eu manco para andar, tem hora que dói pra caramba. Você vai mascarando. Só que a partir desse momento que eu tive todo esse problema, eu não consegui mais dormir à noite tranquila. Sim. Tranquila eu nunca fui, mas assim... Só que, por exemplo, eu tomo Zolpidem toda noite. E como que é difícil sair disso, né? Muito. Não é? A gente tem que voltar a regular o ciclo sono e vigília, né? Esse ciclo.
E tem como você regular todo esse ritmo e começar a fazer o desmame, né? Tem medicações que aliviam muito esse desmame gradual, porque é uma medicação com alto potencial de abuso, com muitos efeitos colaterais, né? A gente vê já na mídia hoje, ele ficou bem famoso pelos quadros de alucinações, alguns comportamentos meio que inadequados, verdade. Né? Então, mas você sabe que a minha preocupação, eu estou falando meu porque eu posso falar, né? Porque sou eu mesmo, né? Fala que agora o Zolpidem, se você tem toma, né, muito assim, você vai ter Alzheimer, vai ter alguma como fala, demência? Todas as medicações que são faixa preta, né, ou que são da família, o Zolpidem é da família dos benzodiazepínicos, né? É uma droga Z que tem apenas uma alteração ali na molécula e ele além do potencial de abuso, ele vai causar um declínio cognitivo a longo prazo, né? E a gente fica com a memória meio, né, complicada, isso, né? Isso é um prejuízo, né? Já vou marcar consulta com você, tá? Eu vou aproveitar de fazer consulta de grátis aqui, tá? Eu queria falar algo diferente dentro da psiquiatria, né? Que muitas das vezes o médico, né? Ele acaba esquecendo que ele é médico. E isso é uma questão que eu trago muito com todos os meus pacientes, que a gente precisa, a psiquiatria, ela é uma especialidade de exclusão. Ou seja, quando todas as causas clínicas foram excluídas, eu posso dizer que ela é uma causa psiquiátrica, um transtorno mental. Eu tive uma paciente recentemente, ela estava com 62 anos mais ou menos, e ela com uma queixa, foi encaminhada pelo ortopedista, uma queixa de uma dor na região do cóccix muito grande. E não melhorava com nada, e ele também tinha prescrito alguns antidepressivos e também não melhorava. Resumindo, eu falei para ela, deixa eu dar uma olhadinha, né? Então eu fui fazer uma anamnese, ela deitou ali e eu fui avaliar ela. Ela tinha uma herpes zoster naquela região. Herpes zoster é o vírus da catapora, né, na infância, que ele fica latente e ele acaba aparecendo, né, quando a gente tem uma baixa da imunidade, ele acaba se alastrando ali e ela veio, né? Então, assim, essa é a questão. A gente estava dando um antidepressivo, fazendo uso de muito analgésico para um paciente que tinha um quadro viral, que a gente entrou com a ciclovir, eu pedi para ela tomar aquela vacina, né, contra o herpes zoster, e ela está muito bem. Então a gente precisa, eu vou dar um outro exemplo que eu sempre falo do paciente que está ali no climatério, não precisa chegar na menopausa, né? Então a mulher, quando ela chega no climatério, ela começa a ficar muito nervosa, irritada, cansada, alteração de sono. Por que a mulher, um exemplo, tem alteração de sono? Porque a progesterona dela começa a reduzir, e a progesterona é o hormônio que relaxa, que dá sono. Um exemplo, ela vai ter uma alteração no estrogênio, na testosterona. A nossa testosterona ela é responsável pela parte muscular, pela manutenção dos músculos. O coração é um músculo. Então a mulher geralmente ela começa a falar, eu tô só a gelatina, porque ela tem uma baixa do estrogênio. E o estrogênio também, um exemplo, é responsável por manter o colágeno, né? Pra gente ficar lindas. Para aquela pele, ele deixa, quando ele está em falta, a pele fica muito fina. O paciente, ele fixa o cálcio no osso, então a mulher começa a ter essa queda, ela começa a ter muitos sintomas. E aí fala o quê? Vai lá no psiquiatra, né? E aí começa com medicações, mas a mulher assim, não tem hormônio. Você vai fazer uma investigação mais profunda, ela não tem vitamina, ela não tem mineral. E aí ela não tem vida, ela não tem vontade de fazer nada, porque ela não tem hormônio, não tem vida. Ela quer apenas ficar deitada, o mundo não tem graça, tá ficando nervosa. Então, assim, essa investigação ela tem que ser muito importante dentro da psiquiatria. Mas aí, no caso, você também caminha um pouco para ginecologista? Com certeza, ginecologista, endocrinologista, de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas eu faço uma investigação completa de tudo. Eu investigo a glândula adrenal, adrenal porque o cortisol e o sulfato de DEA é muito importante. Investigo a parte ginecológica, a parte da tireoide, vitaminas e por completo, porque a gente precisa. Um exemplo, os nossos neurotransmissores cerebrais, né, eles são produzidos aqui, mas também são produzidos no nosso intestino. Sempre tem aquele comentário, né, que é o segundo cérebro. Agora todo mundo tá, né,
falando que o intestino é o segundo cérebro, que agora tem que cuidar do intestino para ficar da mente, não sei o quê. Porque assim, imagina um paciente que faz o abuso de, vamos lá, lactose, glúten, os alimentos que têm muito agrotóxicos, um monte de fast food, então ele vai inflamar esse intestino. E lá no intestino, que é absorvido, né, as nossas vitaminas, os nossos minerais, também são produzidos alguns neurotransmissores, principalmente a serotonina. Então, se eu estou inflamando, eu vou ter uma queda na absorção, na produção, e isso vai se manifestar em sintomas psiquiátricos também. Claro que a gente sabe que não são apenas, né, isso é geral, uma tanto o homem alteração. quanto a mulher, né? Os sintomas psiquiátricos eles são apenas uma alteração de neurotransmissores. Existem várias causas, é multifatorial, mas também é um deles, né? Então, a investigação ela tem que ser ampla e entender que nem tudo é psiquiatria, mas que muitas doenças clínicas, tá, trazem sintomas psiquiátricos e muitos transtornos psiquiátricos eles se exacerbam por uma doença clínica ou vice-versa. Então, a gente precisa tentar entender esse novo mundo aí. Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente. Você falou da mulher, mas existe problema com o homem também, problema que perde a ereção pra caramba, né? Porque agora, outro dia eu coloquei do médico que fez uma prótese peniana. Gente, nossa, que a gente falar comigo? Até vou entrevistar um urologista agora, porque mas é muito problema psiquiátrico também, não é só, né, que fala assim, broxou ou perdeu a ereção, porque, né, tem muito problema psiquiátrico nisso, não tem? Muito. Um exemplo, um paciente com uma queda da testosterona, né? Aliás, os hormônios, eles também ajudam na produção dos neurotransmissores. Isso aí já é muito falado na literatura. Mas uma queda na testosterona, então, vai fazer com que ele perca a sua energia, perca a vontade de fazer muita coisa, né? E isso vai trazer um sofrimento. Eu sempre comento assim, um exemplo, o homem geralmente ele tem aquela barriguinha, né? Então aquela gordura visceral, ela geralmente tem ela faz, né? Tem uma enzima que chama aromatase e essa gordura visceral, ela faz com que essa aromatase bloqueada transforme a testosterona em estrogênio. Então o homem ele para de ter hormônio masculino e começa a ter hormônio feminino. Então ele começa a crescer mama. Então ele vai ficar mais irritado, ele vai ficar nervoso, vai começar a ter alguns sintomas que nós mulheres temos, né? E além essa queda da libido dele, porque tem mais hormônio feminino, vai fazer com que ele reduza a autoestima, sentimento de culpa, então ele começa a ter sintomas depressivos e quando você trata ele, você faz o diagnóstico como um todo, encaminha para os especialistas, né? Que não é só aumentar, não é só dar testosterona para esse homem, você precisa dar um bloqueador dessa aromatase, né? E assim, é todo um conjunto e é sucesso, o tratamento com certeza é sucesso. Também, porque o homem é mais ainda assim que a mulher, né? Porque ele é todo, acho o máximo, se perde um negócio desse. Meu Deus, aí acaba a vida dele. Acaba com a vida dele. Doutora Daí, se você atende criança também, porque tem criança que tem adolescente, né, depressão, muita coisa que não é? Isso, a criança, ela geralmente começa a ter alterações, né, no comportamento. Então, a criança ela não consegue trazer muito sentimento, expressar, né? Então, ela começa a ter um baixo rendimento escolar, ela começa, assim, antes de ir para a escola, ela começa a falar, já não quero mais ir para a escola, alteração de sono, essa criança fica muito irritada, inquieta, as coisas que ela antes gostava de fazer, ela começa a perder a vontade. Então, ela não consegue trazer para mim assim, eu tô com angústia, eu tô com tristeza. Não, a criança ela se expressa mais no comportamento mesmo. E os pais hoje, eu acho que eles estão mais atentos a isso. Antes demorava um pouco para identificar, eu percebi assim, que a mídia, né, tem trazido muitas informações e a escola também, né? A escola tá mais... eu creio que eles têm... Mas hoje eu trabalho em escola, melhor. Mas tudo é TDA. Por quê? Não existe uma outra... Nossa, a Ritalina que fala, né? Acho que vai ser direto para as crianças. Então, o paciente com transtorno de déficit de atenção, né? E também com hiperatividade,
Eu acho que agora o diagnóstico está sendo mais feito porque as pessoas estão observando, as pessoas estão questionando, coisa que não era antes, né? Antes era taxado como preguiçoso, como vagabundo, aquele pestinha. Então hoje as pessoas falam, peraí, não. E ele tem muita informação. Então, olha, ele não consegue ficar quieto, ele não para, né? Ele não consegue prestar atenção, ele começa e não termina, ele esquece tudo. Então as pessoas hoje estão conseguindo identificar isso. E aí quando você realmente faz um diagnóstico dessa criança e começa um tratamento, que aí o tratamento é visto com maus olhos pelos pais, pelos próprios médicos também. Pelo professor também, né? Que tem muito professor que não tem uma identificação, o que o aluno está sentindo. Tem uma crítica em relação àquela medicação, porque é um psicoestimulante. E aí tem até um vídeo que eu fiz em relação a isso, que eu sempre pergunto para a mãe, por que você vai privar o seu filho de chegar num potencial muito grande que ele ia chegar? Então, quando você deixa de tratar essa criança, você priva ela de chegar muito longe, entendeu? Aí eu sempre falo para a mãe, você pode fazer duas opções, né? Com que seu filho vá daqui até São Paulo de a pé ou daqui até São Paulo de carro. De a pé ele vai gastar 5 dias e de carro vai gastar 5 horas. Então o tratamento é mais ou menos isso, sabe? Para fazer com que o paciente tenha um filtro. Então filtra tudo que chega, então ele não vai responder de modo impulsivo, vai falar, peraí, como é que é? Então faz aquele filtro, organiza e se concentra. É esse o objetivo da medicação. Então ele vai conseguir, assim, ter uma melhora no quadro muito, muito grande mesmo e chegar muito longe. Muito longe que eu falo assim que tem vários exemplos de pacientes que vão depois trabalhar no exterior e talvez não chegaria tão longe se não tivesse tratamento, porque ele é sempre o perdido no mundo da lua, o desatento, o desligado. Agora se descobriu, a gente fala, não é que está na moda, né? Agora hoje se descobriu o diagnóstico para autismo. Também autismo que você também atende. Atendo. Então, o autismo é uma dificuldade muito grande na interação social, né? Então, e antes as pessoas não ficavam tão atentas a isso. E até a escola, né? Acabava afastando essa criança e mandando para pai. E hoje a inclusão social, ela tem um papel muito importante, fazendo com que essas crianças comecem a conviver mais conosco. Não é que antes não existia o diagnóstico, é que antes eles escondiam essas crianças. Então, mas não se falava, eu trabalhei na PAI, não se falava em autismo. A gente nem sabia essa palavra. Geralmente eles usavam muito retardo. Retardo mental, isso aqui, deficiência né? intelectual. Hoje ainda se fala assim, educação especial, né? Primeiro a gente nem falava isso, né? Porque era retardado, tinha médio, leve, moderado, né? Então era tudo assim, não tinha muitas. Mas hoje se descobriu. Mas também tem autistas que são muito inteligentes, né? Isso, tem os fora do a gente comum, chama né? de alta performance, né? São os autistas que eles não têm nenhum tipo de prejuízo, eles não têm nenhum prejuízo cognitivo. A alteração deles mesmo é mais na interação social. Então eles têm essa dificuldade muito grande. Mas o tratamento mesmo hoje, eu acho que está muito mais avançado, a gente tem várias opções e é tratar as dificuldades, né? E assim, a gente entra com medicação quando realmente é necessário, quando está trazendo muito sofrimento para o paciente, para os terceiros próximos a ele, porque não tem um tratamento específico para o autismo em questão de medicamentosa. É verdade. Tá? Mas assim, em questão de terapias, hoje está tendo um leque bem amplo nessa. Tá, e agora os jovens, quando que o pai, assim, os pais, né, percebe que está tendo um problema em casa de dependente químico? Geralmente com alteração de comportamento. Então aquele jovem que começa a se isolar, desde que ele não fazia isso, né? Então ele altera aquele comportamento, ele já não é habitual daquele paciente. Então ele começa a se isolar, ele começa a ficar mais irritado, mais agressivo, alteração de sono. Então é sempre importante avaliar essas questões, né? E trazer, porque a influência com os outros amigos, um fica jogando no outro que você não tem coragem, que você não é homem, que você não é capaz,
e o outro acaba fazendo uso mesmo sem ele querer, porque os nossos jovens, eu falo que eles não conseguem, por isso não conseguem ter o autoconhecimento. Né? Eu acho que falta muito autoconhecimento, aquele autoconhecimento de falar, não, eu não vou usar porque eu não vou conseguir parar. Então eles são muito autossuficientes. Não, eu paro a hora que eu quiser. E essa autossuficiência dos jovens hoje em dia faz com que eles sofram muito no futuro. Tem um prejuízo enorme, não só ele, como todos ao redor dele. Família toda, né? Isso, por isso que a gente tem que fazer uma observação constante nessa família e tá sempre de olho. E, assim, não afastar, né? Porque se a gente não estiver próximo a eles, o mundo estará. Então, a gente não pode também ficar contra. É verdade. Tá? Tem uma maneira de fazer isso. Uma ajuda, né? É uma terapia com alguém capacitado. E se percebe logo, tem salvação, como diz outro, né? Tem cura. Com certeza. Tem cura. Só que é um processo grande, né? Você imagina, né? Todo mundo. Se a gente não consegue ficar sem o açúcar, imagina uma substância que é muito mais viciante. Mas você percebeu que hoje todo mundo tem que estar alegre? Você não consegue mais assim, nossa, você não pode ficar triste, né? Que hoje é lei, você tem que estar com a gratidão em dia, eu te amo, né? Tudo coisa, e tá alegre o tempo inteiro, não é? Isso. Mas as pessoas, né, que estão próximas a nós, elas realmente vão gostar da gente do jeito que a gente é. Então eu sempre comento que quando alguém se afasta, porque realmente não gosta, né? Às vezes acaba fazendo favor. É verdade. Então a gente precisa estar rodeada de pessoas que gostem de nós como nós somos. Entender que a gente é ser humano, a gente erra e a gente está aqui para errar, né? Que a pessoa mais santa desse mundo humano, foi crucificada. Né? É verdade. Gente, eu adorei estar aqui com você. Você sabe que eu aprendi também, viu? Porque muita coisa que eu também tinha curiosidade, né? E agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Nós estamos no mês de setembro, né? Que na psiquiatria é muito importante, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, que as pessoas consigam ter uma consciência, consigam tirar todo esse estigma em relação à saúde mental, tentar se pôr no lugar do outro, que a dor do outro não é menor que a nossa dor, tá? Não importa o tamanho do problema, se é pequeno, se é grande, a dor de cada um é única e que às vezes a gente tem que tentar falar menos, escutar mais, perceber as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente acaba se esquecendo, e perceber algum comportamento que está alterado, tentar identificar, ajudar, porque depois que essa pessoa acaba se suicidando, tirando sua vida, já é tarde, né? A gente não consegue ajudar e fica as dores, a culpa de não ter feito. Então, vamos tentar mudar esse contexto. As pessoas estão sofrendo muito, cada dia mais. A gente está num mundo que tem uma pressão psicológica, uma pressão de ser o melhor em tudo, de estar feliz o tempo todo. E não é assim. A nossa vida é como um elétron, né? Os altos e os baixos. Verdade. Gente, viu que gracinha de amor de pessoa? E olha quanto conteúdo bom para você entender, aprender o que é um psiquiatra. Gostaram? Vai lá no meu canal, tem outras entrevistas mais. Um abraço, tá? Tchau, tchau.